Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui. Espero que todos estejam muito bem nessa quarta-feira. Vamos falar da Copel. Muito tempo que eu não falo sobre esse ativo que já fez composição na minha carteira, né? Foi uma das primeiras posições em que eu alcancei ali, fiz uma duplicação, né, em relação ao preço e ganho também muito forte com dividendos. Política de dividendos volta a ser atrativa, nós vamos falar sobre isso. Em relação à Ori Energia, eu vou tentar resumir aqui qual que é o pensamento. Hoje a Ori Energia ela não tem uma certa, um fator positivo, né, dentro ali da ação após a compra da ES Brasil, tá? Então, hoje, né, o mercado vê a Ori Energia como uma empresa alavancada, mesmo em um setor perene, tá? Semin 3 novamente abaixo dos R$ 5, com um respingo da CSN, que pode, né, ter aí essa influência do possível maior taxação, né, do governo americano. Além disso, sem IPO com follow-on, ou seja, empresas saindo da B3, né, com o mercado baixista. O que está ocorrendo? Saída de empresas da B3 com um fator, né, empresas que, entre aspas, estão baratas, a preço barato, e estão indo, né, aí para o fechamento. Quando nós tivermos mercado altista, aí volta a onda de IPOs, tá? Vamos começar falando do pregão. Hoje nós tivemos Semin 3, 5,83% de queda. Que ótimo hoje, né? Aí Semin 3 em forte queda. Quem sabe ela busca os 4,70 novamente. Gerdau 9,58, uns 2,74 de queda hoje. Vale nos 54,79. ISA Brasil nos 23,29, BB Seguros nos R$ 39,12, Banco do Brasil nos 27,60. Falando sobre a Copel, 31,32% foi a alta aí dos últimos 5 anos. Porém, para quem comprou no 5, no 6 e reinvestiu os dividendos, no mínimo dobrou isso aqui, tá? Dobrou o seu capital. Aconteceu comigo lá em 2022, eu vendi a minha posição início de 23 até meio de 23 ali, eu fui desfazendo da posição, porque nós tivemos aquela privatização, entre aspas, né, no qual agora o estado do Paraná ainda tem muito poder, né, com a posição Golden, no caso das ações, né, para a votação, porém, né, com um foco maior na remuneração acionista e no menor endividamento, tá? E aqui o BTG, né, ele nos traz, eu não vou nem falar sobre a tese em si, se vale a pena ou não, é uma empresa que eu conheço, vem mudando nos últimos anos, mas ele traz uma questão, que é uma nova política de dividendos. A política de dividendos da Copel está interligada com a sua dívida, né? Então, abaixo de 2,5 vezes, ela em endividamento, dívida líquida sobre EBITDA, ela paga mais dividendos ou com maior recorrência, tá? E deve ter mudanças. Então, por isso que eu trouxe aqui esse fator, que esse potencial eu quero acompanhar de perto, nesse potencial de maior provença nos próximos anos. E é uma empresa que eu já tenho ali uma certa confiança, até mesmo quando era mais estatal ainda do que é hoje, né? Então, aí vamos acompanhando de perto. Lembrando também, resumindo, que o BTG ele espera aí ao preço-alvo de R$ 15 e, né, acredita numa TI real de 9%, ou seja, bem superior a muitas empresas, até mesmo da nossa bolsa, tá? Olhando também para endividamento, se comparado com a média do setor, vamos começar falando de endividamento. Hoje, né, ela negocia ali com dívida líquida sobre EBITDA na casa de 1,47 vezes, tá? Aí você tem uma entrega retorno sobre capital na casa de 8%, retorno sobre patrimônio na casa de 12%, e margem líquida de 14%. É a margem histórica da Copel mesmo, é essa, entre 10% até no máximo 20%, tá? Até porque você tem ali o setor de distribuição de energia, que é um setor no qual os custos são maiores e tem, né, um certo serviço essencial, né? O setor de distribuição, ele é muito essencial para nós consumidores, no sentido que tem que chegar até a ponta, é, custe o que custar, né? O preço que custar em relação ao preço de energia no meio do caminho. E negocia, né, ali na casa de uma vez o preço sobre valor de patrimônio, 1,17 vezes. Não acho que está hiper mega barato, tá? É Copel, mas é aquela empresa que tem tudo para ser
no longo prazo, uma Equatorial com um modelo de pagamento de dividendos atrativo ao investidor, na minha avaliação. Claro, a Equatorial é um outro caso, é uma empresa diferenciada, tem um controle privado, mas a Copel, na minha avaliação, está no caminho certo, tá? Vamos acompanhando de perto. Hoje nós tivemos, né, a queda da Semin 3, boa parte disso está relacionada à CSN, que, né, hoje faz parte do índice MSI Brasil, no qual, né, e é um ETF vendido lá fora pela BlackRock, e, né, há uma certa queda na composição por parte da CSN-A nesse ETF, tá? Isso respingou na Semin 3 e aquela questão também do tarifaço, né, se vai ocorrer ou não. Então vamos acompanhando de perto, não muda nada na companhia no sentido de mineração, né, na parte de mineração, porém, né, quem está comprado normalmente em Semin 3 está comprado também na holding, né, na CSNA 3, isso que nós temos observado nos últimos pregões. Em relação à saída do Carrefour, né, possível follow-on nas ações do Carrefour, o entendimento é o seguinte: hoje o Carrefour, né, ele é uma daquelas empresas de varejo que tem margem baixa e está sofrendo, entre aspas, né, com uma depreciação do mercado aí nos últimos 2 anos, podemos citar assim, para um segmento de varejo, tá? Se você pegar as empresas que subiram nesses 2 últimos anos, claramente utilities, bancos, né, bancos, seguradoras, uma ou outra ali de um segmento de commodities, o resto praticamente é construtoras e varejo, vem sofrendo e vão sofrer ainda enquanto a taxa básica de juros estiver alta. Claro que você pega ali uma Magazine Luiza que tem trabalhado mais com tentativa de vir para o mercado de nuvem, tecnologia, né? Você pega também tentando se tornar financeira e tudo mais. Porém, o mercado ele precifica da mesma maneira, pensando em Brasil, tá? O Carrefour, hoje, a saída, né? A saída aí com esse preço é porque ele valeria bem mais, tá? A ação valeria bem mais. Então, esse é o meu entendimento, claro. É que, olhando agora por cima, nós temos um outro fator. Quando a taxa de juros baixar e quando isso acontecer, qual que é a tendência? É a procura maior pela renda variável acontecer. Isso aconteceu lá em 20, né? 19, 20. O que pode acontecer em relação ao esse tipo de empresa? Voltar e fazer o seu IPO novamente, ou re-IPO, e assim conseguir arrecadar mais, tá? Para o controlador. E quem, o minoritário, acaba sendo prejudicado, né? Então, se você pegar aqui dados da B3, 2025, né? Em janeiro de 24, você tinha 445 ações disponíveis, né, empresas listadas para serem compradas com liquidez baixa, algumas outras com liquidez maiores. Em janeiro de 25, 421 ações, ou seja, nesse meio tempo nós perdemos mais de 20 empresas listadas. Nesse sentido, não tem uma aqui que eu sinto falta realmente, a não ser há 3 anos atrás, EDP, Energias do Brasil, foi uma das últimas empresas que, para mim, não deveria ter saído da Bolsa Brasileira, porque tinha uma boa política de dividendos. Mas, por outro lado, né, você tem aqui empresas que muitas vezes estão fora do radar, estão barato, mas, entretanto, no momento que o acionista começa ali a fazer suas pequenas compras, ou o pequeno investidor, chamado sardinha por muitos, entre aspas, você vê a saída dessas empresas pelo controlador, né, fazendo o trade dele ali em cima dos minoritários. Por isso, na minha avaliação, é muito cuidado na hora de comprar, né, as empresas que têm pouca liquidez, ou até mesmo, né, acho que a última aí que tinha uma liquidez maior, a Cielo, empresas que muitas vezes a tese não casa muito com aquilo que você acredita. Você pode errar? Pode errar. Aconteceu comigo, por exemplo, em Cielo, né? Eu estava comprando ali nos 3, ela bateu os 4,50 e na minha cabeça tinha alguma coisa errada. O que aconteceu? O papel foi para 5,60, né? Que foi chegou a cair um pouquinho mais. O que tinha? Tinha a OPA por parte dos controladores. Então,
sempre, né, um ativo que você não tem muita confiança ou 100% e que ele, né, na bolsa, ele é também algo relevante no sentido de longo prazo, pela participação de outras empresas dentro desse grupo, acho que não faz sentido você entrar nesse tipo de projeto, tá? Agora sobre Vale 54,79, hoje Vale teria aí um desconto de 30%, né, no fechamento de 2024 para cá, um prêmio em relação a você olhar o preço do minério de ferro, né, a média aí do preço do minério de ferro. Que isso quer dizer? Isso quer dizer que Vale também pode ficar muito tempo ainda nos dando essa oportunidade. Cabe ao investidor acompanhar, estudar e ver o que faz mais sentido. Hoje eu estou esperando preços até melhores para aportes na Vale, preços abaixo, né, para aportes na Vale, mas ainda é um daqueles ativos deixados para trás para o investidor acompanhar. Em relação ao Banco do Brasil, nós tivemos agora, né, o governo publicou um decreto que institui o Desenrola Rural. 19 bilhões é o passivo, né? Teve o Desenrola para pessoa física e agora o Desenrola para um programa rural. O que isso quer dizer? Banco do Brasil é o principal hoje, né, fornecedor de crédito para o setor. Então ele deve ser impactado aí nesse sentido, com renegociação de dívidas ou algo do tipo. Vamos acompanhar como que irá acontecer isso no curto e médio prazo e como que isso pode impactar na inadimplência e também fornecimento de crédito em relação ao Banco do Brasil. Mas, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Coloque aqui nos comentários o que você acha da Copel, né? Depois de um bom tempo ganhando dinheiro com ela, você retornaria um papel aí que deu tantas alegrias? Claro que não pode ter o viés da confirmação, né? Poxa, um ativo que eu já tive e agora ganhar dinheiro com ele de novo, nossa, faz muito sentido. Tem que ter muito cuidado e olhar sempre estudando no médio e longo prazo, tá? No mais, se torne membro do canal, inscreva-se, compartilhe, curta, comente aqui para alcançarmos mais investidores, gerando valor para mais investidores. Mais bons aportes a todos e